Olá a todos estudantes, nesse mapa mental nós iremos fazer o estudo das leis de Newton. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton foi um físico e matemático inglês, onde nós temos a épica história da maçã, que em suas fazendas ele estava debaixo de um pé de macieira e uma maçã caiu em sua cabeça. Isso foi uma história criada por os filósofos da época, pois o Newton tinha muito a contribuir para a dinâmica futuramente. As leis de Newton são divididas em três. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Como é a subdivisão de cada lei? Na primeira lei de Newton, é também conhecida como lei da inércia. Essa lei começou a ser estudada por Galileu e Newton aprimorou seus estudos. O que diz a lei da inércia? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, assim como um corpo em repouso tende a continuar em repouso, desde que não haja nenhuma força externa sobre ele, ou seja, as forças todas sobre esse corpo é igual a zero. Mas, como um corpo em movimento pode ter uma força resultante neutra sobre ele, desde que ele esteja em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a sua velocidade vai ser sempre constante. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton ela é também chamada de princípio fundamental da dinâmica. O que diz que todas as forças resultantes de um corpo é a massa do corpo vezes a sua aceleração. Aqui nós temos a expressão matemática famosa, onde se aplica muito na dinâmica. Já a terceira lei de Newton, também chamada de lei ação e reação, nós temos pares de força. Toda ação aplicada em um corpo surge sobre ele uma reação de sentido contrário. Como assim? Se eu aplicar uma força em uma parede de 20 newtons, essa força vai ser retornada da parede sobre mim com o mesmo valor, a mesma intensidade. Só que essas forças são aplicadas em corpos diferentes. Se você tiver o mesmo corpo aplicando uma força contrária, não será ação e reação, somente ocorre em corpos distintos. Nesse primeiro estudo, nós estudamos as leis de Newton e, posteriormente, nós faremos outros mapas mentais. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um abraço a todos.